Na semana passada nós tivemos a nossa atividade avaliativa, portanto, então nós não tivemos aula, foi só a atividade avaliativa que nós fizemos. Portanto, hoje a gente dá continuidade à questão do existencialismo. Aí a próxima Caí aula... sem querer. Boa tarde, Júlia, tudo bem? Boa tarde, é que eu tinha saído sem querer. Então, tá bom. E aí, nós vamos terminar hoje aquela parte introdutória do que é existencialismo, o que ocorre dentro do existencialismo, e depois nós vamos falar a respeito do existencialismo de Jean-Paul Sartre, tá? Martin Heidegger e Jean-Paul Sartre. Isso fica para a semana que vem. Então, hoje a gente termina aquela expressão do chamado existencialismo para a gente poder estabelecer uma abordagem acerca do pensamento específico, posteriormente, de Jean-Paul Sartre e Martin Heidegger, na questão do existencialismo. A verdade é que nós começamos nossa aula sobre existencialismo falando assim: você não pediu para nascer. Se você não pediu para nascer, e você já existe, você já nasceu, o que você faz com a sua existência? Propriamente, eu questionava alguns colegas, alguns alunos e alguns colegas de vocês. Por exemplo, a Liara falou que a existência dela resume-se em viajar. Falei, ótimo, legal, maravilha, mas nem sempre você vai fazer tudo isso que você gosta, tudo isso que você acredita que faz parte do seu significado de vida, mas... pensa da seguinte maneira: tira o dinheiro de papai e mamãe que eles investem em você. A partir do momento que for você, só você mesma, responsável por todas as coisas que você quer, por todas as coisas que você faz, por tudo aquilo que você estabelece, aí você vai dar um outro significado à sua existência. E nós chegamos à conclusão de que a existência humana ela é determinada de acordo com o tempo e o espaço, como, por exemplo, você pode estabelecer elementos que vão permitir uma certa mudança nas perspectivas de análise a respeito da existência do ser humano. E nós falamos na aula passada a questão da essência e a questão da existência. Tá? Exatamente a ideia fundamentada nessa concepção. Aí, o elemento fundamental para hoje é que a existência precede a essência. Eu posso viver em busca da felicidade, não posso? Ora, quando você está em busca, quer dizer que você está em constante transformação, em constante mudança. Quando é que você vai saber que você alcançou ou não a felicidade? É essa a ideia primordial acerca do existencialismo. Você está certa, viver sempre em busca da felicidade. Mas viver sempre em busca da felicidade vai gerar uma certa angústia no próprio indivíduo, porque o indivíduo não sabe quando ele alcançou ou não a felicidade. Muitas vezes ele pode ter alcançado e ele busca outras coisas fora de si mesmo para compensar o que ele chama de felicidade. Então, pode haver também essa possibilidade na vida do ser humano. E a questão é o seguinte: para hoje, a existência precede a essência. Isso já é um pensamento de Jean-Paul Sartre, que nós vamos analisar a próxima aula em específico. Para Jean-Paul Sartre, não existe nada além da nossa existência. Não existe Deus, não existe amor, não existe ódio, não existe nada além da sua existência. Você apenas existe. E a partir da sua existência, você formula toda a sua essência. Então, para eu poder entender você, para você poder me entender, eu primeiro preciso existir, e aí eu recheio a minha vida com as minhas experiências que vão
formar a minha essência. Portanto, a essência do indivíduo é resultado das experiências constantes que ele faz, da experiência constante que ele realiza sobre o mundo. Portanto, nós temos os elementos fundamentais acerca disso. Por exemplo, significa que primeiro, o homem existe, o ser humano, está no aspecto do ser humano. Primeiro, o ser humano existe, ele vem ao mundo, começa a se descobrir, ele surge no mundo e só depois ele se define. Isso foi uma ideia importante para o pensamento feminista do século XX. A partir dessas ideias de Jean-Paul Sartre, uma mulher chamada Simone de Beauvoir, ela vai desenvolver todas as suas teses acerca do feminismo. E ela vai falar assim: ninguém nasce mulher, você tem que se construir, você se constitui a partir das suas vivências de mundo. Então, significa que o ser humano primeiro existe, independente da condição social, se é homem ou mulher, se é bonito ou se é feio. Primeiro existe, e a partir das suas experiências ele começa a se descobrir, ele começa a perceber o mundo e assim ele se define. Então, grava, por favor, a essência do existencialismo é que, primeiro, o homem, o ser humano, a mulher existe. Depois, ele assume as suas características. Depois, ele vai assumir, vai desenvolver a sua personalidade. Depois, ele vai desenvolver o seu caráter, depois ele vai aprender a moral, ele vai aprender as noções da ética e todo o conhecimento que ele vai estabelecer é fruto das suas experiências. Então, para a ideia do existencialismo, primeiro eu tenho que existir. Então, a essência é um resultado da minha experiência enquanto ser existencial. Por favor, então diz assim, o ser humano, de início, ele não é nada, ou seja, a partir do momento que eu nasci, eu não sou nada, eu não sei nada, eu não tenho nada. Então, a partir do momento que eu passo a existir no mundo, eu começo a formular as minhas experiências. Então, assim, o ser humano, de início, não é nada, apenas posteriormente será alguma coisa, e será aquilo que ele fizer de si mesmo. Então, mais uma vez, eu toco numa frase interessante, onde as pessoas falam assim: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Na verdade, não é bem assim. Tudo aquilo que você faz da sua vida tem consequências sérias para a sociedade, para a sua família, para quem convive com você. Então, independente daquilo que você pensa, independente se a vida é sua, existe consequências da sua ação. Então, não que você faz aquilo que você quer de si mesmo, e sim faz aquilo que é permitido que você faça para você mesmo. Então, a ideia do existencialismo sartreano é justamente isso. O indivíduo, ele não faz o que quer da própria vida, ele faz aquilo que é permitido que ele faça da sua própria vida. Portanto, a questão da liberdade de você agir, liberdade e responsabilidade. A ideia vem assim: à medida que o homem experimenta-se novas vivências, redefine-se o próprio pensamento. Isso aí ficou bem claro. A partir do momento que você formula uma experiência enquanto você é adolescente, você vai desenvolver experiências de acordo com o seu ser adolescente, de acordo com os seus gostos, de acordo com as suas preferências, mas dentro de um caráter do ser adolescente. Quando você é um adulto, as experiências vão mudar. Não quer dizer que sua essência permanece, mas também não quer dizer que toda a sua essência muda. Você pode se adaptar a um convívio social, você pode se adaptar a uma região, você pode se adaptar a uma nova realidade. Então, a sua essência, ela vai caminhar de acordo com os elementos que incidem na sua existência. E diz assim: adquire-se novos conhecimentos a respeito da própria essência, caracterizando-a sucessivamente, ou seja, a
essência do ser criança, a essência do ser adolescente, a essência do ser adulto, a essência do ser idoso. Então, tem toda essa ideia. Há alguns teóricos, e mais para frente nós vamos tocar neles, há alguns teóricos que dizem que a essência não permanece a mesma no transcurso da sua vida, porque você nasce, você começa a aprender as situações, as suas experiências, e você vai se construindo. Então, a sua essência é uma construção constante em relação às experiências que você faz de si mesmo e do mundo. É por isso que a existência é um fator fundamental. A sua existência também não é permanente, tá ok? Ela é provisória. Você pode viver 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, e a sua existência ela tem um limite. A sua essência ela pode ser lembrada por aqueles indivíduos que o conheceram, por aqueles indivíduos que o conhecem. Como, por exemplo, Napoleão Bonaparte não existe mais, já morreu há muito tempo e nós sabemos disso. Só que a essência do ser Napoleão Bonaparte permanece na memória das pessoas imutáveis, principalmente devido às condições que são estabelecidas nos livros didáticos para a gente poder estudar. Então, a essência, ela tende a permanecer um pouco mais do que a própria existência, tá ok? Então, essa é a ideia fundamental. Primeiro, você existe. Primeiro, você precisa existir para depois você poder formular uma própria essência de si através das experiências do mundo. Desculpem o exemplo que eu vou dar. A Maria Eduarda Bortoluzzi, o ano passado, ela contou uma historinha para mim de que quando ela era do ensino fundamental, ela ficava brava, ela fechava a carinha e fazia uma careta. Aí eu pedi para ela fazer, ela fez a careta. Só que hoje eu tenho certeza que a Maria Eduarda, quando fica brava, não faz a mesma careta de quando era criança, quando ela estudava no ensino fundamental. Então, muda, porque a consciência do indivíduo muda, as experiências do indivíduo muda. E muitos de vocês, como por exemplo, na hora do intervalo, lá no ensino fundamental, vocês chamavam de recreio. No ensino médio, ninguém mais fala recreio, porque se eu falar recreio, vão me chamar de criança. Então, a ideia é justamente essa. Quando você é criança, você tem um desenvolvimento, você tem uma essência do ser criança. Quando você é adolescente, você tem uma outra essência, mas o ser permanece na sua existência. Não quer dizer que você vai mudar 100%, mas você muda de acordo com as características do tempo, do espaço, da sua condição de vivência. Então, é essa a ideia fundamental acerca da existência como precedente à essência. Primeiro eu existo, depois eu formulo a minha essência. E essa minha essência, ela pode sofrer mudanças, ela pode sofrer transformações dentro da estrutura do processo de desenvolvimento humano, certo? Aí vê assim, a questão, a liberdade e a responsabilidade no homem. Então, o existencialismo promove e funda o conceito de liberdade e responsabilidade no homem, visto que o ser humano existe sem que seu ser seja pré-definido, ou seja, você nasceu, tá? Você nasceu e você vai se construir através da sua experiência. Não existe nada que seja definido. Então, a ideia do existencialismo sartreano é justamente isso. Nada está plenamente definido. Você está se definindo constantemente. Não há destino, tá ok? Para o existencialismo, para o existencialista, não há destino. Nada é predeterminado. Não existe um determinismo no ser humano. Então, ele existe e, a partir dali, ele começa a
desenvolver as suas escolhas. Lembra que a gente falava em Kierkegaard que o indivíduo, do nascer ou morrer, ele estabelece suas escolhas. E essas escolhas podem conduzi-lo a uma certa angústia, porque ele vai escolher entre X e Y, e muitas vezes ele escolhe Y no lugar de X e ele fica amargurado com aquela ideia. E se eu tivesse escolhido X? Então, essa é a ideia fundamental do existencialismo do século XX. Então, que a liberdade, ela lhe dá a condição de você poder escolher, mas essa escolha, ela é feita com responsabilidade, tá? E essa responsabilidade é cobrada de você constantemente no dia a dia, constantemente nas instituições sociais a qual você pertence ou na qual você estabelece a sua ideia. Então, a existência é algo em aberto, sempre em mudança, e não há nenhum tipo de determinismo ou fatalismo, nada ocorre por acaso na sua vida. Você está andando na rua, de repente, você está atravessando a rua, de repente, um ônibus veio e o atropela. E aí as pessoas começam a falar, ela estava atravessando a rua, por acaso o ônibus a atropelou. Negativo, não há acaso para o existencialismo. Tudo teria uma causa fundamental. Então, a causa dele ser atropelado no ônibus é entrar numa rua basicamente movimentada fora da faixa de pedestre com o sinal aberto. Então, não há determinismo, não há fatalismo. As fatalidades que nós falamos que ocorrem mediante a uma causa, a uma ação. Então, diz assim, o ser humano, tá? O ser humano é como ele quer que seja, como ele se concebe depois da sua existência, como ele deseja após esse impulso para a existência. É justamente aquela ideia fundamental. Você se constrói. Você é responsável por tudo aquilo que você faz, por tudo aquilo que você escolhe. E tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você escolhe, tem como resultado fundamental na sua existência, tá ok? Desde profissão, desde namorado, namorada, desde emprego, desde escola onde você estuda, desde atitude que você resolve tomar, tudo isso é uma escolha básica do próprio indivíduo. Então, o indivíduo é responsável por tudo aquilo que ele fez a si mesmo. Portanto, estabelecer que a culpa é dos outros, necessariamente é uma forma de fugir da responsabilidade. Como, por exemplo, eu sou professor de filosofia, história e sociologia. Eu escolhi ser professor de filosofia, história e sociologia. Portanto, eu não posso culpar ninguém das escolhas que eu fiz, porque a partir do momento que eu tenho uma decepção na minha profissão, ou a partir do momento em que a minha condição de ser professor não me satisfaz mais, eu não posso culpar nem meu pai, nem minha mãe, nem a faculdade, nem o sistema político do Brasil, porque quando eu me tornei professor, eu sabia das condições, eu sabia da questão do salário, eu sabia que eu jamais ficaria podre de rico trabalhando como um professor. Mesmo assim, eu optei por fazer essa escolha. Então, a responsabilidade toda da ação é sua ou é minha, é propriamente do indivíduo que estabeleceu as suas escolhas. Portanto, diz assim, essa característica do ser é fruto da liberdade de eleição ou liberdade de escolha, também chamado por alguns indivíduos como livre-arbítrio. Você tem o seu livre-arbítrio, que é a sua capacidade, é a sua liberdade de livre escolha. Então, tudo que você faz é pré-determinado por você mesmo e não por um elemento externo a você. É por isso que existe, é por isso que a gente vai tocar no chamado existencialismo
ateu. O existencialismo ateu é a ideia de que não existe Deus, não existe santo, não existe anjo que determine tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você estabelece. É puramente uma condição própria das suas escolhas. Então, diz ainda que cabe ao ser humano, a cada instante, optar e escolher. E, por isso mesmo, ele torna-se um ser responsável pela sua vida. Pronto, não vou falar mais nada a respeito disso. Ficou bem claro. Já falamos muito, muito, muito a respeito disso e a gente sintetiza com essa frase. Cabe ao ser humano, a cada instante, escolher, optar, e por isso mesmo ele torna-se um ser responsável pela sua vida. Seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu avô, sua avó, eles podem te auxiliar a respeito das escolhas que você vai fazer, mas as escolhas, elas estão sempre ligadas com a sua capacidade fundamental, ou seja, você não vai chegar e falar, eu escolhi tal coisa porque papai e mamãe me pressionou. Mesmo sendo pressionado, a última palavra é sua, tá ok? Como, por exemplo, suponhamos que o Nelson é um espião internacional, muito perigoso, e ele tem uma informação muito perigosa, e o inimigo dele chega a ele e o prende, e o leva para o cativeiro. No cativeiro, ele é torturado, as piores das torturas, para que ele possa entregar o segredo que vai destruir o seu país. E aí o Nelson, muito pressionado, ele decide revelar o segredo do seu país. Aí a pergunta é justamente essa: ele pode ser isentado da responsabilidade de entregar o segredo porque ele estava sob as piores das torturas, ou ele é responsável pela sua ação? A ideia, justamente, a resposta justamente seria essa aqui: ele é responsável por sua ação, porque quando ele escolheu ser espião, ele já deveria ter um mínimo de conhecimento necessário a respeito da sua profissão, a respeito dos perigos que existem dentro da sua profissão. Então, mediante isso, é essa a ideia fundamental. A sua escolha determina a sua responsabilidade que você vai ter através do tempo em relação justamente àquilo que você pré-determinou para você, certo? Então, diz assim: sou eu mesmo, tal como resultei de tudo. Sou eu aqui em mim, sou eu. Quanto fui, quanto não fui, tudo isso sou eu. Quanto quis, quanto não quis, tudo isso me forma. Isso trecho do poema de Álvaro de Campos, tá? E remete justamente essa ideia do existencialismo. Tudo sou eu. A partir de mim, eu estabeleço a essência do meu pensamento, a essência da minha condição do ser humano. Então, essa é a ideia fundamental. E, portanto, a ideia do pensamento diz assim: não há natureza humana. Se o homem define a sua essência a cada momento, então como confiar exatamente numa natureza humana, numa essência do ser humano? Então, não existe uma essência universal da humanidade. Cada indivíduo é um indivíduo em particular. Professor, mas são aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, são 8 bilhões de essências dentro do planeta. Então, pode ser que um indivíduo seja semelhante, mas não haverá um princípio universal para o ser humano, pois cada indivíduo se define através da sua existência. E isso é pessoal. Pois não, minha querida? Você pode voltar só um pouquinho no slide anterior? Volto, já voltei. Então, a ideia é justamente essa. A essência, aliás, a existência, ela não é universal. Portanto, por que seria a essência de caráter universal? Imagine se todos os homens do planeta fossem iguais em existência a mim.
tá? Ou seja, as mulheres ficariam loucas ou de raiva ou de felicidade, né, Liara? Ficariam loucas de raiva ou loucas de felicidade. Vai lá saber, mas isso não existe, porque a essência, tanto quanto a própria existência, ela é particular. Como, por exemplo, se existissem 10 Nelson dentro da nossa sala de aula, 10 Nelsons, igualzinho, tamanho, forma, volume, existência e essência. Então, seria assim, complicado a gente poder estabelecer uma ideia acerca dos indivíduos se fosse uma existência ou se fosse uma essência universal. É por isso que muitos estudiosos falam que a essência do ser humano é ser diferente na sua própria existência. Então, a essência é ser diferente. Então, diz ainda assim, tá? Então, não há como prever qual atitude tomará o homem, o ser humano, nem quais valores ele irá seguir. Então, por exemplo, o pai, a mãe, o tio, a tia, o avô, a avó, são pessoas maravilhosas, só que o filho seguiu um caminho oposto, ou nós costumamos falar, é a ovelha negra da família, então vai para o caminho oposto. Não quer dizer que, por todos estabelecerem essências semelhantes, que todos serão iguais. Graças a Deus, na nossa sala de aula, eu posso afirmar categoricamente que nós somos totalmente diferentes um do outro. E é a partir dessa diferença que eu posso entender a minha própria existência. Todo mundo sabe que eu sou baixinho. Nunca me preocupei, na verdade, com a minha altura. Nunca estive preocupado com a minha altura, nem para mais, nem para menos. Mas existem pessoas que têm uma preocupação muito grande com essa questão existencial e acabam transformando a sua essência num eterno buscar ser melhor. Então, isso ocorre em diversos outros indivíduos, como, por exemplo, eu, 1,66 m. O Nelson, você tem 1,80 m, Nelson? Está por aí ainda? Você tem 1,80 m? Oh, eu tenho 1,90 m, Rony. 1,92 m, eu acho. 1,92 m, né? Eu te ia chutar 1,95 m, mas eu chutei 1,80 m para baixo. Obrigado, Nelson. Agora, imaginem vocês agora vão imaginar o Ronei com 1,92 m, com a altura do Nelson. Não tem condições. Então, a minha essência é ter 1,66 m. Não adianta eu querer me esforçar para ter 1,92 m à altura do Nelson. Então, a essência é justamente essa condição, modifica de indivíduo para indivíduo, de ser para ser, até mesmo irmãos gêmeos, eles possuem essência diferente, tá ok? Por mais que eles sejam semelhantes, eles nunca serão semelhantes em tudo, até em comportamento, até na condição física. Um haverá uma mancha aqui, outra mancha ali, outro será mais bravo do que o outro será mais calmo e assim sucessivamente. Então, não há como prever qual atitude tomará o ser humano, nem quais valores ele irá seguir. Daí nós temos, por favor, duas correntes fundamentais do existencialismo. A primeira, a corrente dos existencialistas cristãos e depois a corrente dos existencialistas ateus, tá ok? A minha ideia aqui não é converter ninguém, nem ao cristianismo, nem ao ateísmo. A ideia é a gente mostrar as duas correntes que existem. Por quê? Uns vão defender categoricamente que a existência possui uma pré-determinação da sua essência. E outros vão defender a ideia de que a essência não existe nada que a pré-determine. Então, temos assim, do lado do pensamento cristão, nós temos Soren Kierkegaard, que nós estudamos,
Karl Jaspers, tá? Karl Jaspers e Gabriel Marcel. A gente só estudou Kika, que é mais cobrado na prova de vestibular. Karl Jaspers praticamente não cai em vestibular nenhum. Gabriel Marcel também não se cobra praticamente em lugar nenhum, certo? E eles são chamados existencialistas cristãos. Por que eles são chamados de existencialistas cristãos, professor? Porque assim, a existência não tem origem no nada, como para os ateus. Algo origina essa existência. E segundo esses existencialistas, esse algo é a figura de Deus, tá? A existência. É Deus quem permite que você passe a existir. É Deus que permite que você venha ao mundo. E quando você vem ao mundo, pressupõe necessariamente que é Ele quem permite que você estabeleça a sua condição como um ser humano, certo? Então, existencialistas cristãos pré-determinam que a existência ela é preconizada ou ela é definida por um Deus, por uma essência maior. Já os ateus, como Martin Heidegger e Jean-Paul Sartre, que nós vamos ter uma palavra sobre eles na próxima aula, deixa eu ver aqui, me mandaram. Então, pode-se falar que Deus precede a existência. Maria, seguinte, se você for dentro do lado do existencialismo cristão, você pode falar que Deus precede toda a existência humana. Se você for do lado do existencialismo ateu, você vai falar que Deus. Não há Deus. Se não há Deus, não há nada que precede a existência humana. Então, a sua contribuição é verdadeira, mas dentro da ideia do chamado existencialismo cristão. Então, para os cristãos, para o desenvolvimento do pensamento do cristianismo, tá? Deus é aquele que antecede a tudo e nada o antecede. Então, ele poderia propriamente anteceder a nossa existência, mas nós estamos falando mais do existencialismo ateu, que não existe Deus, não existe religião, não existe dado sobrenatural. Portanto, Deus não antecede a própria existência, tá ok? A sua ideia está correta, mas isso para o existencialismo cristão, certo? Para os ateus, as pessoas são responsáveis pelas suas próprias ações. Não adianta eu querer me esconder através da religião, não adianta eu querer me esconder através de Deus, porque não existe nada que preconize a minha própria existência. Então, no homem é um projeto em construção, desde o seu único juízo, ou seja, o homem é responsável por tudo aquilo que ele faz, não existe Deus, não existe religião nenhuma que determine a própria existência humana. Como, por exemplo, para os cristãos, nós existimos e temos uma missão. Deus nos deu uma missão. Para os ateus, não existe missão porque não existe Deus. É você o responsável por tudo aquilo que ele faz. Então, não adianta você querer estabelecer, tá, a culpa sobre um Deus que você não poderá estabelecer a ideia primordial. Como, por exemplo, a crítica dos ateus, né? É interessante, eles dizem assim que você vai passar de ano. Aí você diz assim, se Deus quiser. Aí os ateus falam assim, e se ele não quiser? Como é que você vai saber que ele quis ou ele não quis? Por isso, não existe Deus. Essa é a conversa dos chamados existencialistas ateus, tá? Para os cristãos, a existência é pré-determinada por uma intencionalidade, uma funcionalidade, ou seja, é Deus que tem a intenção de permitir que você exista e ele te dá uma missão. Essa funcionalidade é a sua missão enquanto ser humano. Qual seria a sua missão enquanto ser humano? Para os ateus, como principalmente Jean-Paul Sartre e Martin Heidegger, cada pessoa é aquilo que se... cada pessoa é aquilo em que se torna consoante aquilo que ele fez. Então, tudo aquilo que você fez pressupõe aquilo que você é. Então, julgar os homens pelas palavras não basta, deve julgar pelo menos por suas ações, por suas experiências constantes, pela qual ele propriamente determina a sua existência, certo? Então, o caráter introdutório a respeito do existencialismo é esse.
Para a próxima aula, nós vamos falar de Jean-Paul Sartre, tá ok? O pensamento do existencialismo de Jean-Paul Sartre e, rapidinho, uma fala a respeito de Martin Heidegger, tá ok? Então, nós temos a concepção do pensamento do existencialismo cristão e do existencialismo ateu. Do existencialismo cristão é Soren Kierkegaard, que nós já estudamos ele a respeito do seu pensamento. E vamos abordar ainda Martin Heidegger e Jean-Paul Sartre. E muito cuidado, porque Jean-Paul Sartre cai constantemente pelos vestibulares do Brasil afora. Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, são regiões onde sempre cobram o pensamento de Jean-Paul Sartre, tá ok? São 14 horas e 42 minutos, faltam 3 minutos para encerrar a nossa aula. Eu encerro por aqui, desejando para vocês uma ótima quinta-feira, um ótimo fim de semana, um bom descanso para vocês, ok? Um beijo e um abraço carinhoso. Valeu, para Ronei. todos Até vocês, semana tá? que vem. Um abraço. Tchau, Valeu, Márcio, um Ronei. abraço. Tchau, Ronei. Júlia, Até tchau. mais. Tchau. Tchau, Maria Ronei. Luca, tchau. Falou, Ronei. Maria Fernanda, Falou, Ronei. tchau. É. Valeu, Theo, um abraço. Beijo, beijo, beijo. Tchau, professor. Tchau, Liara. Bom fim de semana. Para você também.